Fala, meu amigo original! Começamos agora mais uma live do aniversário original eletrificado. Esse ano a gente tem a missão de, além de preparar um evento fantástico, lindo, tudo à altura da original, também sermos um veículo de informação. A gente entende que o avanço dos carros híbridos e elétricos tem como principal barreira a desinformação. Então criamos um evento para trazer muita novidade, colocar por terra vários mitos e dúvidas. E aqui estou eu, no segundo dia de live, trazendo aqui a voz do povo, que é a Ade Cavalcante, que está conosco há muito tempo, trazendo todas as dúvidas e buscando traduzir por meio do Instagram tudo aquilo que é de novidade da original. E não tem nada melhor do que ela estar aqui junto conosco. Alfredo, um cara que se conectou conosco como cliente da marca BYD, viveu na pele o que é ter um carro 100% elétrico e hoje vem acelerando muito na internet com a volta elétrica, que tem também como finalidade tirar dúvida e vem trazendo uma massa incrível de novos clientes, seguidores. Eu sempre recebo na loja pessoas que dizem que vieram pelo Alfredo, e isso mostra cada vez mais que a internet é a maior avenida que existe e por lá circulam muitas pessoas, algumas muito bem informadas como vocês e algumas desinformadas, e que nessas curvas, momentos como esse nos façam nos esbarrar e a gente tire muita dúvida. Então fica com a gente, a Ade Cavalcante abriu no Instagram uma caixinha de perguntas, então você que está nos assistindo agora pelo Instagram da Original e pelo da Ade Cavalcante, também já deixa lá a sua dúvida para a gente poder avançar. E aí, Alfredo, me conta, como é que está essa vida de embaixador eletrificado? Conta aí pra gente. Tá muito... Opa! Tá desligado aí? Tu quer subir Alô? ao vivo na original? Alô, alô. Alô. Tá saindo aí? Tá ligado o microfone? Acho que não tá ligado não. Quem sabe Alô. faz ao vivo, né? Pronto. Tá muito legal, Del. É como tu disseste. Tudo começou quando eu comprei o meu primeiro veículo 100% elétrico, vivenciei essa experiência e tive o interesse de compartilhar isso nas redes, porque eu percebi que havia dois mundos lá. Um que dizia que o carro elétrico era descartável, que não prestava para nada, que pegava fogo, que você passava dias para carregar. E outro que dizia que era um mundo perfeito. Eu decidi, por experiência própria, fazer o meu teste e fiquei encantado com o mundo da mobilidade. E me senti na obrigação de compartilhar isso com outras pessoas. Proporcionar a outras pessoas a experiência que é você dirigir um carro 100% elétrico e, acima de tudo, a possibilidade de você colocar no bolso dinheiro com a compra de um carro. Eu economizo cerca de R$25 mil por ano com o uso do meu veículo 100% elétrico em troca de um veículo a combustão. E o meu desejo é fazer que mais pessoas possam gozar disso. Ade Cavalcante, você parece que se surpreendeu ali no painel. Nós criamos um espaço, né, para as pessoas anotarem quanto gasta de gasolina por mês. Me conta aí, como é que está a relação de Cavalcante com o posto de gasolina? Eu estava conversando aqui com eles que eu fiquei impressionada. Quando eu fui pro painel, aí coloquei, eu gastava R$1.400 de gasolina por mês. Aí até a vendedora estava assim, nossa, daí você gastava muito, porque eu rodo muito. E aí eu fui calcular, a minha economia seria de R$16.800 por ano se eu tivesse um carro elétrico. Eu fiquei chocada. É muito, né? Aí amanhã a gente vai ter um painel aqui com o pessoal de energia solar. Ah, legal, legal. Estou sabendo que o nosso diretor Bruno já está fazendo uma fazenda solar e amanhã ele vai contar um pouco. Ei, lá em casa é energia solar. De quanto ele vem investindo. Tem porque, essa vantagem. Se eu tenho uma economia de 16.500... Imagina se tiver uma... Aí a pergunta é, esse valor economizado, eu posso criar um ecossistema para ter toda a minha casa desfrutando de energia sustentável e zerar nessa conta. Legal, legal. Então é um gasto inteligente. Na tua casa, Alfredo, energia solar ou energia convencional? Energia solar, cara. Eu ando com a energia do sol. Eu rodo, viajo com a energia do sol.
Del, um spoiler aqui, né? Eu estou desenvolvendo uma ferramenta que eu vou lançar em breve, que ela vai te dar com precisão, com poucos toques, quanto que você economiza de combustível, de IPVA e de manutenção nessa troca de um combustão para um elétrico. Mas não só isso, ela prevê para ti quanto que custa para tu instalar uma usina solar para o teu carro andar. Tu vai te surpreender. Ela também vai te dizer em quanto tempo tu tira o payback dessa usina. Ela vai se pagar, assim como o teu carro. E ela te dá uma expectativa de que a economia mensal que tu tens, se tu aplicar numa aplicação mais conservadora que existe, quanto você vai render. Caramba, eu te adianto que o meu carro vai me render nos próximos 5 anos mais de 300 mil reais. Quando que nós imaginávamos que isso era possível, quando nós tínhamos veículos a combustão, que só nos gastava todo mês? O dinheiro que a gente bota de combustível queima, vira fumaça, polui o ar, IPVA todo ano não tem para onde correr, você tem que pagar, manutenção que não, independente de quanto você roda, com o tempo você tem que manter. Então é uma mudança de panorama e de paradigma que veio realmente, eu acho que é aquela mudança da máquina de escrever para o computador. É mais ou menos isso que a gente está vivendo na mobilidade elétrica. Cara, e assim, uma das perguntas que eu sempre faço é se faz sentido para você viver ou não essa experiência. Porque você acabou de trazer um dado muito importante. 30 mil de economia por ano, se você usar o carro por 5 anos, faz sentido você usar um Dolphin GS, que tem uma garantia de 5 anos e uma garantia de bateria de 8 anos. O carro custa 150 mil reais. O carro é projetado para rodar mais de 1 milhão de quilômetros. Agora faz conta comigo. Você compra o carro hoje por 150 mil reais e usa o carro por 5 anos, com uma economia anual de 30 mil. Em 5 anos o carro se pagou, cara. O carro se pagou. Como é que as pessoas não fazem contas como essa? E aí a resposta é fácil. Se a gente for analisar a evolução das coisas ao longo do tempo, talvez seja a mesma dúvida que o cara que andava a cavalo teve quando apareceu o carro a combustão. Como é que eu vou abastecer esse carro? Se eu tiver meu cavalo com água e comida, tá tudo certo, eu vou para qualquer lugar. Então, novos tempos. E momentos como esses que a Original promove é para isso, para abrir os olhos e mostrar uma nova perspectiva. E Dê, já tem pergunta aí, Dê? Já. É uma pergunta bem simples, na verdade, mas o que as pessoas não conhecem, né? Isso aqui deve ser quem não conhece. Se é possível carregar o carro com uma tomada comum de casa. Não, né? Aí eu vou deixar com o Alfredo, com a famosa, como é o nome? Tomada o quê? Eu chamo de tomada marota. A tomada marota, cara, te proporciona viajar com 0 custo de carga ou combustível. Porque se na pousada que tu for, no hotel, no resort, tiver uma tomada comum, é possível tu utilizar o teu carregador portátil e enquanto você dorme na pousada, no hotel, no resort, você sai de tanque cheio no outro dia. O carregador portátil, ele serve para tomadas de 20 ampere, que é aquela tomadinha que você usa o micro-ondas, a geladeira. Só que existem carregadores que eles te permitem tu alternar a corrente, e aí tu pode alternar para uma corrente de 8 ampere e utilizar em tomadas de 10 ampere. Não é o ideal, não é o usual para o dia a dia, mas para emergências e para casos como esse que eu coloquei, é possível você utilizar em qualquer tomada. Agora me diz, Del, qual é o hotel que tu chegando com o teu carro a combustão, eles te entregam ele com o tanque cheio no outro dia? É mais uma pergunta que eu vou deixar para você que está nos assistindo. Pensa aí, essa pergunta que ele fez, qual o hotel que faz isso? E você, dono de hotel, que possui uma pousada, vou te dar uma dica, coloca tomadas de 20 amperes, ou coloca tomadas industriais, tomadas stack, que aí você vai permitir o seu hóspede carregar em uma velocidade maior, de 7, de 10. Então, quando você se antecipa e coloca aí, divulga, porque os usuários de carro elétrico, os clientes, eles têm grupos onde eles falam onde é que estão essas tomadas. Ah, legal. Eles dão prioridade a locais que aceleram essa mobilidade. E talvez a solução para aumentar o faturamento do hotel esteja apenas numa tomada.
Não é isso aí? E o custo é muito baixo, né, Del? Então, tu vai gastar aí R$ 30 para dar esse bônus pro teu cliente, pro teu hóspede, e tu vai ganhar uma gama, né? Porque eles compartilham, existem aplicativos de planejamento de viagem, onde o usuário de elétrico, ele informa que aquele hotel, ele tem disponibilidade de carregamento e que é gratuito. Então, quem vai planejar a viagem vai ver que naquela rota ali, eu vou parar naquele hotel ali que eu vou sair tanque cheio. E aí o cara às vezes não vai se importar se a diária é um pouquinho mais cara ou não. O cara vai estar saindo tanque cheio. Ou ele se antecipa. Se você Sim. tem uma pousada, tem energia solar, não vai ter custo. Zero. Não é isso? Não Custo tem do custo. sol. Correto. Correto. Ou negocia com o usuário, com o cliente. Porque assim, um carro com uma bateria de 60 amperes, o cara vai precisar de uma bateria de 60 kW, você vai gastar R$60 no cenário mais caótico. Então, você conversar com o usuário, com o cliente, com certeza ele vai pagar para ter, porque é comodidade carregar enquanto dorme. Verdade. Tem mais pergunta dele? Essa daqui é legal. Qual a expectativa de vida útil? Isso aqui também eu acabei de ficar com essa dúvida também. Qual a expectativa de vida útil da bateria e se há perda de autonomia com o tempo? Por exemplo, quantos anos eu preciso trocar e se depois se começa a diminuir, se vai perder velocidade, vai perder potência, enfim. E aí, quem vai responder? Manda aí, Alfredo, que eu complemento. Bom, no manual da BYD, que é o do meu carro, ele prevê lá que a bateria ela tem até 5.000 ciclos, certo? Ele te garante que em até 8 anos ou 5.000 ciclos ele te entrega pelo menos 80% de rendimento da bateria, não é isso, Del? Isso. Então, é natural, como qualquer bateria, que ela vá se degradar com o tempo, tá? Todavia, é muito importante a gente diferenciar que a bateria de um carro elétrico ela é altamente tecnológica. Ela tem um sistema de resfriamento que permite que ela tenha uma durabilidade que alguns testes já comprovam que as baterias elas vão durar mais do que o próprio carro. Então, os nossos aparelhos de celular, se a gente passar 1 hora com ele ligado, funcionando, ele começa a aquecer, né? Aquele aquecimento é que faz com que a bateria ela se desgaste mais rapidamente. Assim como um aparelho do iPhone desse, mais moderno que tem, ele vai te dar 1.500 ciclos e tu usa um ciclo todo dia. Se você não for Uber, não trabalhar com aplicativo, eu uso um ciclo por semana. 5.000 ciclos, eu já fiz os cálculos, dá 94 anos. Dá 2 milhões de quilômetros. Então, eu tenho 2 carros 100% elétricos na minha garagem e não estou preocupado com a bateria. É interessante você entender isso, porque vê o que o Alfredo acabou de colocar. Primeiro você precisa entender que o cálculo é feito em ciclos. E como se calcula um ciclo de um carro 100% elétrico ou de um carro híbrido plug-in? É considerado um ciclo quando você faz um carregamento de 0 a 100%. Então, se você fizer 5 carregamentos de 20%, nessa temática se gasta um ciclo. Um ciclo, vamos pegar por exemplo um Dolphin Mini, que hoje é o elétrico mais vendido do Brasil. O Dolphin Mini com uma carga, ele vai te entregar em média 300 km. 300 km para 5.000 ciclos dá 1,5 milhão de quilômetros. Essa semana agora a gente subiu na mídia um Forgão ET3, que você conhece. Sim. Carro 100% elétrico, com 730 mil quilômetros rodados. Quase 1 milhão. Correto. E aí é o que você acabou de falar. A estrutura física do carro. No vídeo você nota que o forro do teto está cansado, que os bancos estão cansados, mas que a mecânica está em altíssimo nível. Carro andando super bem. E aí você começa a ter algumas perguntas internas. A primeira pergunta que eu faço é: quantos carros na sua família você tem acima de 700 mil quilômetros? Primeira pergunta. Quantos carros você viu com 700 mil quilômetros? Eu vejo carro muito rodado com 250, 300. E geralmente esse tipo de carro, em algum momento, a grande maioria já fez um motor, Sim. já precisou de uma manutenção muito mais complexa. Aqui nós temos um motor a combustão, onde o conjunto são mais de 218 peças para montar aquele motor. E do outro lado um motor elétrico que se resume a menos de 10 peças. Ali do outro lado, uma necessidade de óleo. E aqui um carro que só tem uma peça móvel, que é o rotor.
Motor elétrico dispensando caixa de transmissão, não é necessário. Então, olha o quão tecnológico é. E a pergunta que eu deixo também é, você que tem um carro a combustão, com mais de 3 anos de uso, quantos motores elétricos, que seu carro tem motor elétrico para acionar o vidro elétrico que sobe e que desce, motor elétrico às vezes para abrir uma tampa de mala. Quantos motores elétricos você fez manutenção? Com certeza, menos do que a parte que é a combustão. Então, esse é o diferencial. A pergunta também aqui que me fizeram em relação à manutenção. Quanto tempo tem que ser feito a diferença do elétrico para a combustão? Vou pegar um carro da Volvo, por exemplo, que eu acho que é um exemplo muito bom para ser colocado. Volvo, o plano de manutenção da Volvo, você faz a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos. Você já imaginou você fazer revisão a cada 30 mil ou 2 anos? 2 anos sem ter que ir na oficina? Tudo isso só é possível por causa do conjunto elétrico. Altamente simples, robusto e por não ter esse volume alto de peças móveis, não tem atrito, não tem desgaste. Com isso, as revisões têm tendência a ser apenas preventiva. Não tem custo. Um exemplo, a revisão de um Dolphin Mini, a primeira revisão é a cada 20 mil quilômetros ou 1 ano. E você investe R$380. É muito barato, isso. E na Volvo, nesse exemplo que eu dei, do X30 a cada 30 mil ou 2 anos, em algumas versões é gratuito. Você não paga nada durante 3 anos, 6 anos, praticamente 90 mil quilômetros. Eu vou te dar aqui uma leitura minha. Eu posso estar até errado, mas já depois de 1 ano, rodando mais de 20 mil quilômetros no meu veículo 100% elétrico, trazendo também para esse seguidor que perguntou a respeito de manutenção. Para a minha perspectiva, qual vai ser o reflexo disso, dessa simplicidade de manutenção? Vai ser que daqui a algum tempo, o tópico que é mais discutido hoje, que é desvalorização de veículos elétricos, ele vai reverter de uma forma, e não vai ser daqui a 10 anos não, talvez daqui a 10 dias. Vai ser pouco tempo para as pessoas se conscientizarem que um veículo 100% elétrico, você não vai precisar se preocupar ao comprá-lo seminovo, qual foi o óleo que o cara usou, se o combustível que ele utilizava era adulterado, se ele lembrou de trocar a correia dentada no tempo. Nada disso vai ser preocupação de quem vai comprar um veículo seminovo 100% elétrico. Então a tendência é que os veículos a combustão vão desvalorizar mais com o tempo e a situação vai ser totalmente inversa em relação ao veículo elétrico. E é interessante porque quando falamos veículos elétricos, não é particularidade da Volvo, não é particularidade da BYD, é uma característica do carro 100% elétrico. Eu vou roubar um cara ali que não para, está vendendo muito, mas eu queria que ele desse uma palavrinha rápida, que é o Fernando, para falar um pouco sobre o plano de manutenção da GAC, que é uma marca de veículos híbridos, plug-ins, híbridos e também 100% elétrico. Chega aí, Fernando, para falar um pouco como é que funciona o 100% elétrico. Boa tarde a todos. Tudo bem? Bem, GAC chegando, né? Mais uma marca aí de carros eletrificados, forte, né? Então estão todos convidados aí para vir conhecer a GAC, fica ali no Shopping Jaracati. Então é uma honra estar aqui nesse evento fantástico de carros elétricos aqui no Shopping da Ilha. E a gente tem novidades, tá, Odel? Então assim, GAC traz um carro com 8 anos de garantia. 8 anos. É fantástico, 8 anos de garantia. Na bateria, 5 anos no total do veículo, né? Traz carros híbridos e elétricos, né? São carros realmente modernos, sofisticados, assim como os nossos carros que nós temos de outras marcas como Volvo, BYD. Então, a nossa original Altos agora se torna uma original completíssima de carros elétricos. Então, queria somente convidar aí vocês aí para conhecer a nossa nova concessionária que se localiza ali no Shopping Jaracati. Então, vem fazer um test drive. Amanhã, que é sábado, tem um coquetel, né, que a gente está convidando todos vocês para passar lá, fazer um test drive e se surpreender aí realmente com a GAC em São Luís do Maranhão. É isso aí! Pessoal, vai lá, conhece os carros, realmente são encantadores e reafirmando o compromisso da Original em sempre apostar em grandes marcas,
A GAC é a quinta Eu achei maior do no mundo. mercado chinês, que é um mercado de 30 milhões de carros. Eu Então, achei, não eu fiquei é uma encantada, coisa eu fiquei encantada. Inclusive o valor inicial do valor é bem falar, porque as pessoas têm, nossa, deve ser muito caro, é 150, não é? 174,900. Então, as pessoas acham que é um valor absurdo. Não, gente, é a partir de 174,990. E são lindos, eu fui lá conhecer. Muito bonitos. Todos convidados amanhã. Dê, tem mais pergunta, Dê? Eu vou lá. Já entra aí no Instagram da Dê Cavalcante, deixa a sua dúvida, porque vai ser um prazer enorme te transformar em um embaixador elétrico, né? Porque todo cliente hoje que possui um veículo 100% elétrico, ele se sente igual artista de cinema, porque aonde ele chega, as pessoas abordam, tiram dúvidas, perguntam, querem entender, e 2 anos, mais de 2 anos após a inauguração da BYD e ser esse sucesso que é hoje, ainda existe muita dúvida. Então o que a gente trabalha todos os dias e acelerando é tirar dúvida. Eu acho que a gente não precisa mais falar de design, o quão tecnológicos são os carros, o quão bonitos são os Modernos. carros. O que a gente precisa é gerir informação, porque com tudo que a gente falou aqui, com certeza faz sentido para você comprar um Tem elétrico. uma seguidora que está perguntando qual modelo da BYD, ela falou especificamente da BYD, é mais indicado para quem está comprando um carro elétrico pela primeira vez. Existe algum específico que você acha? Aí Necessidade, né? Vai muito da necessidade. Aí eu vou dizer assim, o seu bolso é o seu guia, porque nós temos carros que começam a partir de 120 mil reais e carros que chegam a 540 mil reais. Agora, a BYD tem como premissa, na minha visão, a democratização do luxo e do acesso. Porque você entra num BYD Tank, que é um carro de 540 mil reais, e entra num Dolphin Mini e você percebe o esmero, o cuidado, a entrega no carro de entrada. Então, se você quer aproveitar e não quer investir tanto, quer viver essa experiência e depois ir evoluindo casa a casa, você pode começar com a linha Dolphin, porque nós temos produtos de 119.990, grava esse número, 119.990, é um carro 100% elétrico. Se você, nossa seguidora, tiver energia solar, como o Alfredo, a conta zero, você vai rodar 350 km dentro da cidade, que é a rodagem média para um usuário de Dolphin Mini. Se você não tiver energia solar, você vai poder utilizar a sua energia convencional, e aí a gente fala de R$38 na sua energia para você rodar os mesmos 350 km. É um grande diferencial, tem um custo de manutenção muito baixo e é um excelente início. E uma pergunta que o tio do Zap ou o teu cunhado chato vai te dizer: você perde muito dinheiro, não vale a pena comprar um carro 100% elétrico. E agora, Alfredo, eu queria que você pegasse o gancho, porque saiu informações na internet, a própria FIP aponta a depreciação, e o Dolphin Mini foi um dos carros que mais segura preço no geral. Não é falando só da categoria dos elétricos, estou falando dos carros em geral. Então, não tem por que você não iniciar. E é fácil fazer um upgrade do Mini para o Dolphin GS, para o Dolphin Plus. Não é isso? Por experiência própria, Del, eu tenho um Dolphin Mini também na garagem, né? Da minha esposa, o Rosinha, ela é apaixonada pelo carro. Ao comprar esse carro, eu fiz uma pesquisa de mercado para pegá-los de segunda mão, seminovo. Eu encontrei veículos com R$7.000 abaixo do valor do zero, R$6.500, R$8.000 para me buscar lá em Santa Catarina. Eu comprei um zero. Qual a depreciação desse veículo, cara? R$7.000, depois do cara já usar um ano. Então, é um mito que naturalmente vai ser derrubado quando as pessoas perceberem que não existe carro elétrico com 50% da FIP. Isso é mito do tio do Zap. E aquilo que tu colocou, eu queria compartilhar a minha experiência diária também de usuário do Mini. A gente tem o One Plus, que já é um carro com a categoria mais elevada da BYD, com a bateria maior, acima de R$200.000. E temos o Mini.
não deixa a desejar em nada, Del. É um carro que te traz conforto, a mesma situação de flutuação na cidade, o mesmo silêncio, aquele clima acústico dentro do carro, de tranquilidade. Tu escuta teu som na paz, tu não tem um carro que trepida, tu tem um carro com uma multimídia integrada com teu celular, tu pode colocar Netflix, YouTube para as crianças. É um carro que na estrada, eu fiz um teste de autonomia no Dolphin Mini, de São Luís a Barreirinhas, está lá no nosso canal do YouTube. Se inscrevam lá, Volta Elétrica. A gente faz um teste de autonomia em todos os veículos da BYD, de São Luís até Barreirinhas. E o Mini foi direto de São Luís a Barreirinhas, cara. Então ele vai fazer 300 quilômetros na estrada. É claro que ele é um veículo que foi desenvolvido para o ciclo urbano, mas se você se adequar, se adaptar, andar ali a 100, 110, você faz uma viagem tranquila e com um custo baixíssimo e com conforto. Então é um carro que atende, eu acredito que todos os públicos. Quem for mais exigente e tiver condição pode ir para um acima, mas ele vai atender qualquer público. Agora deixa eu pegar esse gancho, porque é interessante isso. Comportamento de usuário de carro a combustão. Às vezes eu bato papo com alguém, o cara diz assim, eu digo assim, aí teu carro é econômico? Aí o cara diz, no meu pé não, o da minha esposa é. Então a gente entende que a maneira que você conduz influencia diretamente na questão do consumo de gasolina. E no carro elétrico, Alfredo, também tem diferencial, não tem? Como é que funciona a condução para você ter uma maior autonomia? Você acabou de falar. Se você se adaptar, você consegue ter mais autonomia. E lembrando, o carro elétrico, o motor é instantâneo, então Sim. o torque é muito mais forte e muito mais rápido. Então você tem que definir, então, primeiro qual é o foco. Pronto. Se eu quero uma autonomia, Sim. ou se eu quero performance, correto? Perfeito, perfeito. Por exemplo, no exemplo do Yuan, você tem o Yuan Pro, que é um carro que tem uma autonomia um pouco menor, mas ele tem o mesmo luxo e acabamento do Plus, e tu tem o Plus com uma bateria de 60 kW. Ah, eu quero viajar, eu gosto de estrada. Pega o Plus com uma bateria e uma autonomia maior. Eu quero cidade, o Yuan Pro te atende totalmente, essa é a minha avaliação. Agora, na estrada, Del, eu já peguei a manha. Eu coloco o carro no limite da via, 110, 120, eu nunca fui um cara de correr muito. Coloco no piloto automático, eu uso o sistema ADAS. A BYD, em alguns veículos, ela te dá uma tecnologia que ela mantém o carro na faixa, ela tem uma frenagem automática, então se o veículo da frente ele diminui a velocidade, o seu diminui. Se ele for embora, o seu continua na velocidade de cruzeiro que você optou. E aí vem o pulo do gato. Quando chega naquelas subidas e descidas, quando vai na subida eu assumo o pedal, eu não preciso botar o carro lá em cima a 130 numa subida, eu subo a 100 e desço a 130. Assim eu rodo 400 km no meu veículo 100% elétrico. Ah, tu vai viajar sempre preocupado? Não. Hoje já existe uma redundância de eletropostos para todos os trajetos que eu escolho. Então eu posso pisar do jeito que eu quiser. Agora eu estou falando na pior perspectiva. Eu estou indo de um ponto a outro que não tem carregador e eu preciso economizar. Aí eu vou tomar os devidos cuidados. De não, vai ser igual como eu andava na minha Hilux, que era o meu veículo anterior. Tem mais pergunta dele? Lá em casa também tem, na minha família também tem dois, né? E minha mãe, ela mora em Rosário, mas ela fica Rosário, São Luís e ama. E pelo contrário, elas optam até pelo dela por ser elétrico, às vezes, porque o do meu pai é uma SW4, consome demais. E eles às vezes vêm no carro dela porque mais economiza, né? E é super de boa, ela ama, na verdade. A Lila também, minha cunhada, também tem e ama. A pergunta que fizeram aqui, eu achei bem interessante, inclusive, que vocês falaram sobre mito, que é uma das coisas que eu mais, todas as vezes que eu vou na BYD, que eu vou na Volvo produzir conteúdo, eu recebo no meu direct. E essa história que carro elétrico pega fogo, explode, não sei o quê, liga sozinho, bate sozinho, eu recebo muito essas perguntas. Assim. Antes de olhar isso aqui, eu já ia perguntar isso, porque me mandam muito. E aí, o que vocês têm a falar sobre isso? Vai contigo ou comigo, Del? Tecnologias antigas. Esses carros que você já chegou a ver algum vídeo dele pegando fogo aí, eram carros que não tinham essa tecnologia de resfriamento de hoje em dia. A bateria da BYD, por exemplo, a Blade, é famosa mundialmente, utilizada por grandes montadoras, não só pela BYD, porque a BYD pode falar com mais propriedade, ela iniciou com esse tipo de produção de bateria, placas solares e baterias, então ela fornece para grandes montadoras. É uma bateria muito segura, que já passou por vários testes, contra colisão. Então, assim, hoje, se você pegar dados, você não encontra o risco de um veículo a combustão pegar fogo
ele é infinitamente maior do que um veículo elétrico. Veja só, você anda com um veículo que já está dizendo, ele é a combustão. Ele está o tempo inteiro ali, estourando ali na frente do seu capô. E embaixo você tem um tanque de combustível com um líquido inflamável. É uma bomba que a gente não percebe. É um risco sempre andar no veículo a combustão. E uma colisão no veículo desse, o risco dele pegar fogo é altíssimo. O veículo 100% elétrico já superou e também vai ser uma questão de tempo para que as pessoas percebam que isso é mais um mito. Verdade. Interessante isso, porque assim, a gente recebeu na BYD o Corpo de Bombeiro do Maranhão. Vieram fazer um treinamento de desencarceramento, onde pode cortar. O carro elétrico, ele tem um disjuntor geral, aonde fica o disjuntor geral, como desliga. Então foi bem legal esse bate-papo, porque a gente conseguiu se aprofundar muito na tecnologia. Realmente a BYD é uma empresa de vanguarda. Hoje possui a bateria mais tecnológica do mundo, né, que atende a própria Toyota. Os carros da Toyota na China, o BZ3 e o BZ4, são carros que possuem um trem de força e a bateria fornecidos pela BYD. Isso não tem nada de anormal, não. A GAC, como o Fernando colocou, na China, é GAC Toyota e GAC Honda, porque os carros da Honda e da Toyota, alguns são produzidos pela GAC. Então isso é uma troca de tecnologia, uma troca de inteligência, e isso faz total diferença. E aí eu fiz essa pergunta também para o comandante do Corpo de Bombeiro. Qual era o volume de carros que se incendiavam aqui em São Luís? Ele passou um número, eu não me recordo agora. E dentro desses dados, quantos carros elétricos? Nenhum, zero. Hoje a BYD já tem mais de 65 mil carros vendidos no Brasil, muita coisa, e nós não temos nenhum registro de carro da BYD que incendiou. Então, pessoal, assim, é um mito, tá? A gente entende que esse canal que a gente está utilizando, que é a internet, é um canal feito para acelerar a informação, mas não tem freio. Então, às vezes, o vendedor da concorrência, que por temor, em vez de se especializar nessa nova tecnologia, prefere acelerar um vídeo denegrindo algo. Às vezes é um dono de uma casa de peça que está com medo que esse movimento de redução de peças venha pegar ele em algum momento. Eu acho que o conselho que eu deixo para você é: se atualiza, porque vários conjuntos mecânicos ainda são iguais a carros a combustão. Às vezes é o dono de posto, que às vezes eu olho para um posto de gasolina, cara, eu fico pensando como é que esse cara não colocou placas solares no teto do posto, não colocou um eletroposto, porque 30 minutos que o cliente passa carregando o seu carro, quanto isso aumenta no faturamento de uma conveniência. O cara tendo uma bebidinha, sempre quando você para, né, Alfredo? Você para num lugar que você curte bastante. Né? Ele tem a posição estratégica, ele tem o telhado disponível, ele tem a faca e o queijo na mão, como diz o mineiro, né? É verdade. E ontem a gente conversando aqui com o Fabiano da Volts Eletropostos, mostra o quão estratégico é os locais onde ele coloca. Um exemplo, eu tenho eletropostos em salões de beleza. Então, quanto tempo a mulher passa fazendo a unha, fazendo uma escova, aí ele está dizendo que é no mínimo 1 hora. Em 30 minutos você carrega o seu carro. Então, tem isso. Você tem ao lado de empórios como o Empório Fribal, você entra para comprar um pão, para fazer uma feira. Rapaz, você deixa o carro carregando. Então, é economia inteligente. E outra, carregar enquanto dorme. Del, só para esclarecer, porque quem não vivencia isso, às vezes não sabe como funciona. Eu vou de São Luís do Maranhão, capital do Maranhão, a Teresina, capital do Piauí. Eu vou fazer essa viagem semana que vem, vou compartilhar lá na minha página. Eu rodo 500 quilômetros daqui para lá, eu só preciso de 18 minutos de carga nesse trajeto. Tu acha que eu ia rodar 500 quilômetros sem parar 18 minutos para ir no banheiro, para comer alguma coisa, com 2 filhos pequenos? Eu jamais faria isso. Então, eu vou parar, vou na conveniência desse posto, vou consumir o cafezinho dele, vou ao banheiro, vou esticar minhas pernas e provavelmente eu vou colocar mais do que 18 minutos. Não porque eu precisava, mas porque não tinha por que eu passar tão pouco tempo.
Até eu descer com as crianças, ir no banheiro, esticar a perna, pagar a conta, tomar meu café, já foi 30. Então dá para mim ir de São Luís do Maranhão a Fortaleza nessa dinâmica, parando enquanto eu almoço, parando enquanto eu lancho e chegando lá, talvez até mesmo com o mesmo tempo no veículo a combustão, gastando 1/5 do que eu gastaria de combustível. É isso que eu queria pegar, porque assim, eu vi um vídeo que você subiu que eu achei mega interessante. Você fez uma viagem, acho que foi até Pedreira, sei que você foi competir. Presidente Dutra. Presidente Dutra. Uhum. Me dá alguns dados. Quantos quilômetros você rodou e quanto você investiu nessa viagem em carregamento? Eu rodei 970 quilômetros, praticamente 1.000 quilômetros. Gastei pouco mais de R$200. A pergunta que eu deixo para você em casa. Você, para rodar 1.000 quilômetros, você investe quanto de gasolina? E não foi só isso, Del. Nesse trajeto tem muito siga e pare, né? Então, você passa às vezes 1 hora, teve gente de passar 2 horas no siga e pare. No siga e pare eu tô num carro com acústica perfeita, todo fechadinho, rolando lá a minha série na Netflix que eu quero assistir, ou o filminho das crianças, e sabe quanto tempo eu passaria nessas circunstâncias com um carro 100% elétrico? Tem gente que diz, ixi, vai descarregar, vai ter que sair andando. Eu podia passar 3 dias desse jeito que meu carro não descarregava. Ele gasta 1 kW por hora e meu carro tem 60 kW. Eu podia passar 60 horas naquela circunstância. E aí você vê que abre um mundo de possibilidades. Exemplo, eu tenho um carro elétrico e eu adoro almoçar aos domingos. Vou fazer aqui um jabazinho aí para Cabana do Sol, eu gosto. E aí eu coloco o carro no sol e eu deixo o carro ligado, meu irmão. Ligado com o ar-condicionado lá, ó, geladinho, para quando eu voltar o carro tá gelado, e isso não tem impacto nenhum na minha bateria ou de consumo, é um conforto, que é outra coisa. Uma dúvida minha, acontece que nem o celular, você pode carregar, do nada eu quero botar mais um pouquinho de bateria, vai estragar a bateria ou eu preciso carregar todinho para poder carregar? Como é que funciona? Não, é como a gente falou no início, a contagem da degradação de projeção são 5.000 ciclos. Então, se eu fizer uma carga de 20%, uma pequena carga, e aí eu cheguei, um exemplo, eu estou com 80%, quero chegar a 100% porque eu sou meio ansioso. Sim. Aí rodei no outro dia, gastei mais 20%. Aí, ai meu Deus, vou carregar de novo. Só vai fechar um ciclo após ele fazer esse mesmo movimento durante 5 dias. Então não há problema nenhum de você carregar fracionado. Certo. Zero. Eu queria até aproveitar esse gancho para o Alfredo explicar um pouco sobre a carga de calibração. Sim. Tem muita gente que tem essa dúvida. Sim. Então assim, conta para o pessoal de casa, quem tem carro elétrico, que às vezes não lê o manual, Sim. ou por até erro nosso mesmo, vamos puxar, na hora do frisson da venda, não explicou isso. Como funciona e por que é importante ter uma carga de calibração? Tem muita gente aí que faz essa carga de calibração sem nem saber, viu? É. A carga de calibração é você deixar a bateria ir até o extremo. Você deixa ela até 5%, 4%, abaixo de 10%, chega em casa e dá uma carga lenta, que é a carga do seu wallbox ou do seu carregador portátil, até ela completar 100%. Assim você vai recalibrar a sua bateria para que ela te dê uma perspectiva mais real de quantos por cento ela tem. Aí então tu vê um vídeo lá no Instagram do cara que estava viajando, com 6% a bateria dele, pum, caiu e ele ficou no prego. Aí ele faz aquele negócio todo, o carro elétrico não presta. Ele não leu o manual e não percebeu que ele tinha que fazer esse procedimento pelo menos de 3 em 3 meses. Procedimento muito simples, como eu disse, tem gente que faz até sem querer. Vai quase até o limite e bota para carregar em carga lenta. E é interessante que isso você fala, porque assim, a orientação que eu dou para você que é usuário de veículo 100% elétrico. Quando você vê a bateria lá, carreguei meu carro 100%, Dolphin GS, carreguei 100%, vai lá dar no meu painel, 405 km. Vai para a estrada, calcula 35% a menos. 35% a menos. O que você vai encontrar? Como o Alfredo acabou de colocar, existe uma redundância de carregadores, existem muitos carregadores em alguns trechos. Baixa um aplicativo, né? Pode ser o PlugShare, pode ser outros, como você vai falar, mas faz um mapeamento para parar a cada 150 km, porque na estrada você vai encontrar carregadores rápidos, e aí é como o Alfredo acabou de colocar, carregamento lento,
wallbox, porque o fluxo de energia ele vai checar célula por célula. Num carregamento rápido, o rápido já está te dizendo o que vai acontecer, vai carregar muito rápido, então a checagem é diferente. Então faz esse cálculo, fica tranquilo, é 30, 20 minutos, para você não cair nesse tipo de situação, de fazer um cálculo errado, não programar. Hoje, sempre quando você compra um veículo 100% elétrico, eu acho isso fantástico, pegar o gancho, o quão parceiros são os clientes de carro elétrico. Existem vários grupos de WhatsApp, grupos de viagem. As pessoas perguntam, estou saindo de São Luís, quero ir para Fortaleza. O pessoal pergunta, qual é teu carro, qual é a bateria, informa qual é a velocidade média que você vai andar. Fazem perguntas importantíssimas de, você vai só? O carro vai com muita bagagem, ele está pesado, como é que ele está? Porque tudo isso é importante na hora da relação peso-potência, do arrasto. Então, se você se programar, você vai ter uma experiência fantástica. Se você é daqueles que eu não me programo, não tem problema. Vem aqui, compra um veículo híbrido plug-in, né, que aí você vai ter o melhor dos dois mundos. E também você pode comprar um veículo híbrido aqui que não precisa de carregamento. Então você tem os três mundos aqui à sua disposição, porque é só original, pelo seu tamanho e pela sua envergadura e quantidade de concessionários é capaz de promover isso para você. E deixa eu fazer só uma observação nesse teu comentário. Essa programação que tu estás dizendo e todas esses pormenores para você planejar uma viagem de veículo 100% elétrico, de você jogar 35% a menos na sua autonomia que aparece no painel, é a mesma coisa no carro a combustão, tá? Não muda nada, só muda uma coisa, que no carro a combustão você tem posto em qualquer lugar, e por isso você não se preocupa em pisar mais, um carro tá cheio, você não se preocupa com nada disso. Só não pode garantir que a qualidade do combustível é bom. Não pode. Aí não é pode, um risco não pode. Que você... E eu ainda digo mais uma coisa, viu, Del? Há 30 anos atrás, os nossos pais, ao viajarem nas estradas brasileiras em veículos a combustão, eles tinham que fazer esse mesmo planejamento que a gente está falando. Não era desse jeito de qualquer lugar ter um posto, não. O cara ia com aquele mapinha, eu cansei, me lembro. O cara ia com o mapinha e, eu tenho que chegar até a cidade tal, que é lá que vai ter um posto para eu carregar. E hoje, não está em todo canto? Você acha que não vai acontecer a mesma coisa com o eletroposto? Será que não é um mercado tão rentável também para os eletropostos, que eles não vão deixar de colocar em todo lugar? Claro que vão. Inclusive os próprios donos de posto naturalmente irão colocar eletropostos nos seus postos. E olha que legal, olha o ecossistema que vivemos. Alta disponibilidade de energia solar, a eólica, hidrelétricas, nós temos tudo a favor. Você não vive essa transformação porque tem dúvida. Mas agora chegou aqui, Alfredo, eu estou todo dia na internet tentando contribuir de maneira positiva, tirando dúvida, recebo várias perguntas no direct e eu torço que venham cada vez mais, porque cada cliente que a gente esclarece são pessoas que vão acelerar o que a gente está vivendo aqui, que poucas pessoas estão observando. Nós estamos em uma praça de um shopping center com mais de 15 carros, a grande maioria deles ligados. E ninguém aqui está reclamando que tem fumaça, que não está respirando, que está ruim. É um ambiente fechado, relativamente fechado, com vários carros ligados, simula um trânsito. E aqui nós temos um isolamento acústico, porque não tem motor fazendo barulho, o carro elétrico não faz barulho, não faz fumaça, então a gente respira. Então imagine essa transformação para o seu neto, que seus filhos são novos, então quem vai viver isso são seus netos. Um ecossistema onde o trânsito é totalmente sustentável. Quão bom será esse momento, né? Sem dúvida, Del. Vou planejar uma viagem, tá? Vou sair de São Luís para Teresina. Eu pego meu aplicativo da ABRP e eu faço igual um Waze. Ele vai perguntar, você está saindo da onde? Da sua localização. Vai para onde? Teresina, Piauí. Ele vai me traçar a minha rota de São Luís até Teresina, vai dizer em qual lugar eu vou parar, quanto tempo eu vou precisar para carregar e seguir viagem. De São Luís a Teresina hoje, nós estamos em agosto de 2025.
nós temos 18 oportunidades de carregamento. Eu tenho, 16 oportunidades. Eu tenho 8 eletropostos, cada um com 2 bicos. Aí o pessoal me pergunta muito na internet, quando eu posto indo daqui para lá, né? E se chegar aí esse eletroposto estiver lotado, como é que vai fazer? Se tiver 10, tu vai ficar esperando o dia todinho. Eu viajo, já fui para Teresina, já fui para Presidente Dutra, já fui para Tianguá, no Ceará, fui várias vezes para Barreirinhas nos testes de autonomia. Eu nunca, Del, até hoje, nunca peguei um eletroposto cheio. Nunca esperei uma fila para carregar. E aí eu te pergunto, quem nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha? É uma dúvida que todo mundo tem. Na minha perspectiva, na medida que forem aumentando a quantidade de carros elétricos, naturalmente vão aumentar a quantidade de eletropostos. Afinal de contas, é um negócio muito rentável. Então, o futuro é agora, e a tendência é, quanto mais tempo você perder, mais tempo você está deixando de ganhar e economizar dinheiro. Tem mais dúvida aí, Dei? Que aí não para, viu? Pois é, eu estava procurando aqui, mas agora eu acho que pararam as perguntas. Deixa eu ver se mandaram mais alguma aqui. Mas deixa eu pegar esse gancho aqui quando você procura, e eu quero a sua opinião, porque se faz sentido para D, talvez faça sentido para você. A BYD, ela tem um aplicativo muito legal. Quando você compra um carro da BYD, você baixa uma espécie de controle remoto, eu costumo dizer. Né? Acho que Alfredo curte muito isso. E eu queria traduzir isso para o seu dia a dia. Porque são funcionalidades que fazem toda a diferença. Imagina comigo aí, quando você vai para o salão, fazer uma maquiagem, fazer a unha, aquele ambiente climatizado, e aí você colocou o seu carro no sol. Faz sentido para você chegar e o carro está bem geladinho? Nossa, seria perfeito. Faz ou não faz? Agora eu vou fazer outra. Você viajou para Paris, está lá em Paris curtindo, e de repente você estacionou o seu carro em um local e alguém te liga: preciso movimentar o carro aqui, onde é que está a chave? Eu não estou achando. Aí tu tenta ajudar, indica um lugar, indica outro e não consegue. De repente você lembra que você tem um app BYD e você está com internet lá em Paris. Imagina você ter a possibilidade de destravar o carro, ligar o carro e permitir que essa pessoa movimente o carro. Nossa, eu fui outro dia gravar lá na BYD sobre esse aplicativo, mas eu não sabia desse detalhe aí, não, eu não falei sobre isso. Cara, que interessante. Achei super interessante isso de você poder ligar, destravar, ligar o ar-condicionado, eu achei maravilhoso. É só a BYD que tem, ou as outras marcas também tem? BYD é pioneira nisso, outras estão trabalhando para ter, mas eu acho que com essa interface, essa conexão entre o carro, que assim, o app BYD, acho que o Alfredo vai até contribuir, olha como é a visão da marca. Tem o app, tem várias funcionalidades, mas é uma maneira de reunir amantes, porque todo usuário de BYD tem uma rede social dentro do app, onde ele pode postar as fotos, postar o dia a dia dele, fazer depoimento. Isso é muito legal, por quê? Porque você tem a certeza que todo mundo que está ali tem um carro. Então você pode interagir, você pode trocar ideia, é muito legal. E esse mostra o compromisso da marca com o cliente. É muito interessante isso, né, Alfredo? Edel, teve uma vez que minha esposa me deixou numa consulta e foi buscar as crianças na escola. Quando ela chegou na escola, ela desligou o carro, desceu, pegou as crianças. Quando ela voltou para o carro, ela percebeu que estava sem a chave. E eu tinha descido com a chave na consulta em outro, 10 quilômetros de distância. Ela me fez uma ligação, eu abri o aplicativo, liguei o carro, destravei o carro, liguei o ar-condicionado e o carro, e ela pôde seguir viagem, me buscar sem a chave. Tudo remotamente. Legal, né? Agora, sabe uma coisa mais massa também, Del? A possibilidade do carro se atualizar sozinho. Ele é como o teu smartphone, ele está interligado à internet. Então chegam atualizações do teu carro, basta tu apertar um botão e o carro muda. Tu comprou um carro com alguns opcionais e depois ele te entrega mais. Eu estava na estrada essa semana, eu vou subir esse vídeo esses dias no meu canal. Eu estava na estrada e percebi que eu estava com a luz alta, e quando um carro aparecia muito distante, na minha visão não estava nem vendo, quando ele aparecia, meu carro baixava a luz.
quando o carro passava, ele levantava a luz sozinho. Ele ficou, cara, com uma regulagem automática do farol alto. Eu não tenho mais que ter aquele trabalho que ficar mexendo. Chegou por uma atualização. Eu não comprei o carro desse jeito. E agora ele me entrega isso. E outras atualizações já chegaram também, que pode até, Del, aumentar a autonomia do teu carro. Tu pode comprar um carro com 400 km de autonomia e atualizações virem a fazer ele ser mais eficiente e rodar mais com a mesma bateria, com o mesmo veículo. É incrível isso, pô. Esse é um grande diferencial da BYD, porque assim, o que faz a BYD ser diferente em meio a várias marcas elétricas que chegam no Brasil? Primeiro, você já escutou várias pessoas falando que o carro elétrico vai morrer mais uma vez. Várias pessoas já falaram isso para mim. Só que a BYD, ela está presente nesse movimento desde a primeira tentativa. Então, desde a primeira tentativa, enquanto o carro não pegava, não é porque ele não era bom, e sim porque não tinha tecnologia suficiente para poder acelerar, ela continuou seus estudos, desenvolvendo muitas tecnologias. Só para você ter noção, o fluxo de energia bilateral, que é uma capacidade que o carro tem de receber energia para se locomover e se transformar num gerador de energia. Existem algumas residências que tem o carro como um power bank. Ligam o carro ao sistema elétrico da casa e quando a energia da concessionária elétrica cai, o carro entra e segura a casa. E segura ar-condicionado, geladeira, TV. Essa tecnologia foi desenvolvida pela BYD e hoje está presente em alguns outros carros. E tudo isso só foi possível porque ela não parou. Então essa tecnologia que você fala da bateria é interessante, que é um grande diferencial, e eu deixo para você, que é o BMS, que é o gerenciador da bateria. Então ele está ligado o tempo todo. Ele não está ligado apenas quando o carro está ligado. É tanto que existem alguns relatos de usuários que rodaram o dia todo e tal, e à noite o ar-condicionado é ativado sozinho e ele não entende. Mas, gente, como é que o ar-condicionado ligou, o carro ligou? É problema? Não, o BMS ativou o ar-condicionado para utilizar os gases do ar-condicionado para resfriar a bateria. Sozinho, cara. Essa tecnologia realmente aumenta a autonomia. A gente tem relatos de clientes que sentem que a bateria está com uma autonomia maior e alguns que descrevem que não. E o que a gente encontra de similaridade? O cliente que está com autonomia maior, ele está com as atualizações em dia. Então ele está deixando a internet. Tem muito cliente que já chega na sua residência e coloca o carro para logar direto no Wi-Fi da casa, porque aí faz o download sem precisar usar os pacotes de dados. Então realmente a gente vive hoje uma era de smart car, carros que estão cada vez mais conectados com os nossos celulares. A pergunta que fizeram aqui por último foi em relação a é verdade que não paga IPVA mesmo? Explica melhor. Isso. E aí eu vou tirar até algumas dúvidas aqui. Aqui no Maranhão a gente é isento de IPVA e a gente sempre fala por 5 anos. Não, você é isento de IPVA por 5 anos. Alfredo, especialista aqui da área jurídica, e quando a gente vai ler o decreto, esse decreto existe há muito tempo. Então quem comprou aquelas os primeiros elétricos foram as BMW, a série I, há 6, 8 anos atrás, até hoje estão sem pagar IPVA. Então é um incentivo. Algumas pessoas podem falar, mas daqui a pouco acaba. Eu vou falar o seguinte para você: o volume de estados que aderem a essa lei só cresce. João Pessoa, que era uma cidade, que é a minha cidade, que não tinha isenção de IPVA, Paraíba, agora tem isenção de IPVA, correto? Não é que seja para sempre, é uma lei que, como qualquer lei, pode realmente cair a qualquer momento. Mas o que a gente entende? Existe um movimento de vários estados que estão aderindo e é muito plausível, porque acelera, de uma certa maneira, e contribui com o meio ambiente. Queira ou quer não, todas as instituições hoje, órgãos governamentais, estão aderindo a projetos de reuso de água, de energia solar. Tem que ter esse pensamento. Então, quando a gente olha para a frota circulante e vê o impacto que esse causa no meio ambiente,
E quando a gente mostra, e tem vários estudos que comprovam que esse movimento tem uma tendência a melhorar, com certeza, assim, eu acho que não volta atrás. E existem outros incentivos tão interessantes quanto a isenção do IPVA. Em São Paulo, por exemplo, tu não tem isenção para veículo 100% elétrico, mas tu tem a isenção do rodízio. Tu imagina que em São Paulo tu tem um carro e tu só pode rodar a metade dos dias do mês. Mas se tu for elétrico, tu pode rodar todo dia. É formidável. Teu carro vale o dobro. É isso aí. Então tem muita coisa legal. E assim, pessoal, se deixar, a gente passa o dia todo. Eu quero te convidar a vir aqui no Shopping da Ilha. A gente está em um horário de shopping. Então até às 22 horas a gente está aqui, todo o time comercial, para poder tirar dúvida e ver se faz sentido para você. Quero convidar você a olhar as calculadoras de consumo que nós deixamos aqui no espaço. Então você vai ver a diferença entre um carro a combustão e um carro elétrico, dando parâmetros de consumo. Então você vai ver realmente, aqui na minha frente tem uma que está indicando alguém que roda 5.000 quilômetros por mês. Ah, Del, não tem quem rode? Tem, e muita gente. Tem motorista de aplicativo que hoje trazem relatos que são fantásticos. E para esse exemplo, você economiza R$29.000 de combustível, sem colocar aqui a isenção de PVA, sem colocar aqui a manutenção e sem colocar o valor intangível que é dirigir um carro 100% elétrico. Se você ainda não dirigiu, fazer o test drive é uma experiência única. Realmente o test drive. E eu faço um pedido: leve o seu avô. Uma das coisas que eu mais me encanto no chão de concessionária é quando as pessoas levam os avós, os pais, as pessoas mais velhas que dirigiam carros como Opala, Rural, e começam a falar. E quando andam num carro 100% elétrico, a experiência de chegar e dizer assim, já tá ligado, tá ligado. Ei, eu passei por isso esses dias. Eu fiquei no carro da minha mãe, ela viajou, eu fiquei no carro da minha mãe. E eu nunca tinha dirigido o carro dela. Eu já fiquei em alguns carros da BYD, mas o dela eu nunca tinha ficado. Quando eu entrei, que eu liguei, meu Deus, será que já ligou? Ligou. Gente, o silêncio desse carro é surreal, né? Aí só que o dela é aquela machinha. Enfim, aí eu liguei, mãe, peraí, deixa eu saber se tá tudo certo aqui. Ela, não, minha filha, é assim mesmo. Aí no primeiro momento eu fiquei insegura, porque eu achava que o carro não ia sair do lugar. Não tem barulho nenhum, é surreal. É surreal. Olha que especial. Então assim, quando isso acontece, eu fico feliz pra caramba. Os test drives, pessoal, dúvida que aparece muito. Quanto eu tenho que pagar? Pessoal, é gratuito. É gratuito. É gratuito, vai lá, faz o test drive, vai ter sempre um especialista ao seu lado. Quando a gente pega alguns pais e avós que são mais aventureiros, e aí o filho dá uma acelerada, assim como o BYD Seal, por exemplo, que é um carro de 531 cavalos de força, que faz um 0 a 100 em 3,8 segundos. E a gente vê ele colar no banco e achar aquilo fantástico. É surreal. Então, assim, ele merece viver essa experiência. Então, se programa e visita as nossas lojas para fazer um test drive dos elétricos, que realmente, né, Alfredo? É diferente, né? Pode se preparar. Fez o test drive, vai sair de lá com o contrato assinado. Alfredo, eu quero encerrar, assim, provocando. E acho que algumas pessoas podem ficar chateadas comigo, outros não. Mas eu sei que você tem um programa que vem fazendo a diferença, que é o Volta Elétrica. Porque você faz um skin the game mesmo, você pega o carro, coloca para rodar, viaja, descobre, se permite às vezes viver alguns perrengues para ver como é que funciona na prática. E você já andou em vários carros nossos. Eu acho que a única marca que eu não tive a honra de colocar você para andar foi na BMW. Sim. Para você conhecer a linha X, a gente tem uma X2 100% elétrica. Sim. Mas algumas você já andou. Sim, sim. Existe alguma que é a preferida, que você diz assim, rapaz, eu gostei mais dessa? Tem ou não tem? Fala aí pra gente. Rapaz, a gente tem o que é de casa, né? Eu sou um apaixonado pela BYD, porque a BYD, ela te entrega muito por menos, muitas das vezes. Então, a relação custo-benefício da BYD é incrível. Mas eu te asseguro que você entrar no mundo da mobilidade em qualquer um desses veículos mais modernos,
E a original, ela goza disso, né? Você tem BMW, Volvo, GAC, GAC e BYD. Ainda tem mais uma chegando aí, né? Tô sabendo. É só máquina, cara. São carros muito tecnológicos, te entregam sempre esse conforto acústico, o torque instantâneo e a ideia de andar flutuando no asfalto. Tu só vai entender quando tu dirigir um 100% elétrico. Qualquer um deles entrega. Então, sim, o canal Volta Elétrica está aí disponível para você ter acesso a um usuário falando do carro elétrico. Eu não estou lá para vender carro e nem estou lá para falar de carro em showroom. Eu falo na rotina mesmo, eu pego o carro, meto na estrada e rodo. E aí eu percebo, Del, que vai muito da necessidade de cada um. Então, é uma questão de gosto e necessidade. O X30 da Volvo, eu andei no Ultra alguns dias, pô, o carro é incrível, cara. Entrega demais. É um pouco diferente da proposta do meu carro. Então, se você tem filho, se você é solteiro, se você é da estrada, se você é da cidade, você vai encontrar o carro que melhor se adequa. Mas fica ligado lá no canal Volta Elétrica, que lá tu vai ter conteúdo de todos esses carros e vai conseguir escolher o que melhor se adequa à tua rotina diante da perspectiva de um usuário. E lá venha voltando de novo, que eu lembrei de uma coisa. O comportamento que eu estou vendo até entre vocês. Exemplo, eu vendi um carro para a tua cunhada, não é isso? Mas eu tenho certeza que quem vendeu o carro para a mãe da D não fui eu, foi a cunhada. Do mesmo jeito que você, tem quantos carros da BYD na tua família? 10. Eu tiro por baixo já de 40 a 50 carros de seguidores que se afirmam que compraram um carro por causa de mim. Preste atenção nesse... Alfredo tem 10 carros da BYD na família. Por isso que eu costumo dizer, meu irmão, o maior vendedor é o próprio cliente. Sim. Então eu me preparo, lá na BYD todo sábado tem uma feijoada, tem um chopp gelado. E a gente se prepara para receber. Porque eu tenho certeza que o maior vendedor da BYD é o cliente. Ele fala muito sobre o carro. Deixa eu contar uma historinha rapidinha. Chegou um tio meu do Ceará lá em casa, casamento da minha irmã. E aí ele ficou hospedado lá na minha casa e ele tinha um veículo a combustão. No outro dia, para ele sair, o carro não ligou. E era um carro de ponta, carro premium. A bateria arriou e ele não pôde sair. Um dia antes, eu estava passeando com ele no shopping falando de carro elétrico. E falando, eu estou encantado, estou falando, né? E ele, porrada, pega fogo, não tem valor de revenda, e é descartável, e não sei o que mais lá. No outro dia o carro dele ficou no prego, eu dei a chave, ó, tome aqui, vá no meu. Não sei andar nesse carro não. Vá, homem, é só ligar aqui, ó, no botãozinho e vá. Ele passou um dia com o carro, um dia, não falou nadinha pra mim. Rodou no carro, chamou o cara, trocou a bateria do carro dele, foi embora no outro dia, pegou a estrada. 30 dias depois ele estava voltando do Ceará até São Luís do Maranhão, 1.100 quilômetros rodando, para pegar 3 BYD. Ele comprou um para ele e um para cada um dos filhos. E eu soube que voltaram rodando, foi isso? Voltaram rodando, inclusive com um Dolphin Mini. Um Dolphin Mini, um Dolphin GS e um Song Pro. Tá vendo aí, pessoal? Então, assim, quer viver essa transformação? Faz sentido para você? Nos procura, venha na Original, conversa com o nosso time, que vai ser um prazer enorme te receber. Fica ligadinho no @Original São Luís, muita coisa está aparecendo lá. Você vai poder ter acesso às outras contas do Instagram e grava na tua agenda. Estamos no Shopping São Luís, na praça, no Shopping da Ilha, na praça, porque a loja fica quase em frente. No Shopping da Ilha, na praça de eventos, em horário de shopping de 10 da manhã às 22 horas, sexta, sábado e domingo. Domingo estaremos aqui. Então traz o teu pai, vai comprar o presente dos pais, vai almoçar, passa aqui. Temos todo um ecossistema completo, desde avaliação para o teu carro usado, banca para financiamento com condições exclusivas, taxas a partir de zero, e todos os carros que estão aqui com condições especiais, porque a Original sempre faz o melhor negócio. Turma, muito obrigado de coração, prazer enorme dividir esse palco com vocês, dividir o dia a dia, vem fazer um trabalho fantástico com a Original. Alfredo, cada vez mais criando amplitude. Eu tenho uma meta que é mandar ele para a China. A BYD sempre leva os influenciadores para Shenzhen. Então daqui a pouco eu tenho certeza que você vai estar lá
falando do nosso estado, acelerando e mostrando porque nós somos uma das BYDs que mais entrega no Brasil. Show, parabéns, Del. Valeu, galera!